Então, eu vou falar um pouco do esquema, né, de uma usina, como ela funciona, o que acontece ali, e numa próxima live dos acidentes que ocorreram em usinas nucleares, principalmente Chernobyl e Fukushima. Certo? Então, como funciona uma usina nuclear? Está aqui um esquema, depois eu vou mostrar um esquema mais simples, mas você tem aí, né, o reator, a turbina, essencialmente reator e turbina. E vai acontecer isso. Então, é baseado em calor. E esse calor, o calor vai, o vapor, ele vai fazer a turbina girar. A turbina girando é como um dínamo ali, né? Então, que nem aquele que você põe na bicicleta, põe no pneu da bicicleta para acender um farol. Basicamente é isso. As usinas todas funcionam, né, de geração de energia, tem muitas nessa base de turbinas. Então, por exemplo, cai a água que movimenta a pá, a usina hidrelétrica funciona assim. Então, o movimento da pá vai gerar energia. Depois preciso fazer um vídeo só sobre isso, só sobre motores e dínamos. Como funciona toda essa parte de motores e dínamos. Mas, especificamente, na usina nuclear, você vai ter, então, uma usina de calor, né, essencialmente. Esse calor ele pode vir da queima de carvão. Acontece que tem enormes vantagens de uma usina nuclear em relação ao carvão, por exemplo. Nós vamos ver a comparação entre as duas. Está aí um esquema, então, de uma usina nuclear. Na sequência, a usina nuclear ela é baseada na fissão nuclear. Então, você tem a fusão nuclear e a fissão nuclear. A fusão nuclear, você vai juntar, por exemplo, dois hidrogênios para formar um hélio. E isso vai liberar uma energia imensa. É o que acontece dentro do Sol, por exemplo. Então, o que acontece ali é uma fusão nuclear. Existem muitas pesquisas em relação à fusão nuclear para a produção de energia também. É estranho, mas a fusão nuclear ela é muito mais segura do que a fissão nuclear, porque a fissão nuclear é uma reação em cadeia, né? E a fusão nuclear não. Então, é muito mais fácil controlar a fusão nuclear. Existem muitos experimentos que estão sendo feitos a esse respeito da fusão nuclear. Depois falo disso especificamente num outro vídeo. Vou falar só então das usinas nucleares à base de fissão. O que acontece na fissão é que você tem um nêutron que atinge o núcleo atômico. Aí vou falar aí do urânio que é usado, mas essencialmente esse átomo ele vai se dividir. E ao se dividir, ele vai liberar outros nêutrons que vão atingir outros átomos e assim por diante. Então veja que a fissão, 1 quilo de urânio 235 na fissão, vai prover 3 milhões de vezes mais energia térmica do que 1 quilo de carvão. 3 milhões de vezes mais. Por isso é que se pesquisou. Então, você tem usinas nucleares já há muito tempo, e ela tem uma série de vantagens sobre outras formas de energia, de conseguir energia. Você vê aí essa comparação entre, por exemplo, a energia térmica liberada pelo carvão e pelo urânio. Então, na fissão do urânio, 1 quilo, 3 milhões de vezes mais energia térmica que 1 quilo de carvão, né? Então, um outro esquema sobre a fissão, eu acho que aqui está muito bem explicado nessa imagem. Você tem um nêutron acelerado. Veja, esse nêutron acelerado, ele não pode ser muito acelerado, né? Ele tem que ter uma aceleração para conseguir atingir esse átomo e fazer essa reação em cadeia.
né? Então, ele tem que ter uma determinada velocidade. Ou seja, vai ter que ter moderadores de velocidade. Aí você tem a divisão de um núcleo, né, em um novo elemento, e ele vai liberar nêutrons que vão atingir outros átomos e assim sucessivamente. E cada uma dessas divisões vai liberar uma grande quantidade de energia, e essa energia é que justamente vai aquecer a água e formar vapor, etc. Qual é a reação que acontece ali? Então, você tem nessa equação a seguir a fissão nuclear do urânio 235, que ao ser bombardeado por um nêutron, irá absorvê-lo, ficando em um estado instável e excitado. E aí ele vai se dividir, então, em dois elementos distintos chamados produtos da fissão. Um núcleo de bário, 154, e um de criptônio, 89. E 3 nêutrons. E uma quantidade elevada de energia. Esses 3 nêutrons que são liberados vão atingir, então, outros núcleos de urânio e fazer a mesma reação. Então, gente, essa é a base de como funciona uma usina nuclear, pela fissão nuclear. Então, tem que ficar bem claro, antes de tudo, o que é uma fissão e o que é uma fusão nuclear. Acontece que na natureza o urânio existe em 3 formas. Então, 89% de urânio 238, 0,7% de urânio 235 e uma pequena quantidade, 0,005% do urânio 234. O núcleo do urânio 235 é físsil. Físsil quer dizer, esse urânio é que tem que ser usado para fazer a reação que vai liberar energia, o urânio 235. E não o 238, que tem maior quantidade. A mistura de urânio extraída nas minas é, então, enriquecida até conter cerca de 4% de urânio 235. Essa é a concentração ideal para uma reação em cadeia. Certo? Então, ele tem que ser enriquecido, tem que ter uma quantidade maior de urânio 235 do que do 238, para poder ser usado em uma usina nuclear. Continuando, dentro da usina, o que é o reator? O reator é um grande recipiente de aço com paredes grossas. É claro, isso tem que ter o máximo de segurança possível. Você está lidando com materiais radioativos, né? Materiais radioativos, eles vão ter gravíssimas consequências no ser humano. Então, todo cuidado ali tem que ser tomado, medidas de segurança, etc. Conter de todas as formas qualquer tipo de vazamento desse material, tudo isso tem que ser o tempo todo verificado, é claro. Em Chernobyl, por exemplo, foi um teste que deu errado. Foi um teste, estava lendo sobre isso, mas eu vou falar numa outra live com todos os detalhes. Mas foi um teste ali que deu muito errado. Então, no qual estão localizadas as barras de combustível ali no reator. Estas são preenchidas com pequenas pastilhas de combustível de óxido de urânio. Já vamos ver as imagens de tudo isso. Então, as hastes são colocadas no reator em feixes. O calor liberado durante a fissão dos núcleos de urânio é absorvido pela água do circuito primário. Então, essa água que vai esquentar chama-se circuito primário. E aquece até uma temperatura muito alta, 320 graus Celsius. Mas espera aí, a água não ferve a 100 graus Celsius e a água do reator está a 320 graus Celsius? Né? Por que ela não ferve? Porque aumenta-se muito a pressão ali. Para que essa água não ferva, não forme calor. Aliás, não forme vapor. Né? Por enquanto, essa água ela tem que ficar numa forma que ela não vai formar o vapor. Isso é conseguido aumentando-se a pressão. Então, veja que o vaso regulador de pressão mantém tudo numa altíssima pressão para que a água não ferva nem forme vapor. 157 atmosferas. Então, a pressão no reator ali para manter a água em estado líquido, apesar de muito quente, essa pressão é 157 vezes maior
que a pressão da atmosfera, ao nível do mar. Ótimo. Então, aí estão as pastilhas do combustível nuclear. Essas pastilhas é que vão ali dentro das hastes. Vamos ver uma imagem sobre isso. Uberlândia, Ulisses Borges, seja bem-vindo. Seja muito bem-vindo, Ulisses. Agradeço muito a presença de todos. Então, veja, aqui dentro dessas hastes é que vão essas pastilhas de urânio. Urânio não, é um dióxido ali, né? Não é exatamente urânio. E aí, aqui as pastilhas vão preencher essas hastes e vão formar feixes, que formam o reator. Está aqui uma outra imagem. Uma coisa muito importante que fica dentro desses feixes são as barras de controle. Então, barra de controle, está aí a figura, aqui, barra de controle, aqui, tubo, a placa superior, inferior, o elemento combustível são os feixes de hastes em que tem as pastilhas dentro. Por que essas barras de controle? Já vamos ver. Então, veja, aqui você tem um reator sendo preenchido nessa imagem. Veja, estão colocando aqui os feixes. Está faltando nessa parte aqui e eles vão colocar novos feixes, que tem que ser substituídos. Porque, é claro, é um combustível, né, gente? Então, ele gasta, né? O urânio também gasta. E, claro, vai haver esse decaimento, vai ter uma hora que o material ali é insuficiente para produzir a fissão, então tem que ser reposto. A maioria dos reatores atuais contém várias centenas de conjuntos de combustível, aquelas hastes, né? Aquele conjunto de hastes. Cada um contendo milhares de pequenas pastilhas de combustível de urânio. Uma única pastilha pode liberar tanta energia quanto 1 tonelada de carvão. Uma única pastilha. Qual o tamanho dessa pastilha de urânio? Mais ou menos isso aqui. Que nem um cubo de açúcar. Mais ou menos isso aqui, a pastilha de urânio, do combustível. Então, um reator típico requer cerca de 27 toneladas de combustível novo por ano. Em contrapartida, uma central elétrica a carvão de dimensão semelhante necessitaria de 2,5 milhões de toneladas de carvão para produzir a mesma eletricidade. Então, veja, está aí uma das imensas vantagens de uma usina nuclear, em comparação com carvão, por exemplo. Então, milhões de vezes mais eu vou precisar de material para produzir a mesma quantidade de energia. Continuando. Então, para que servem essas hastes de controle, né? Para garantir que a reação ocorra na velocidade certa, os reatores possuem sistemas que aceleram, retardam ou desligam a reação nuclear e o calor que ela produz. Isso normalmente é feito com hastes de controle, que normalmente são feitas de materiais que absorvem nêutrons como prata e boro. Gente, não só prata e boro, olha, tem muitos materiais que dá para fazer essas barras de controle. Então, prata e boro foi apenas exemplo. Mas tem muitos materiais que podem ser utilizados. Aqui está você tem uma outra imagem dessas barras de controle. O que acontece, gente, é que essas barras de controle, elas sobem e descem. Então, conforme elas vão descendo ali dentro do feixe de hastes que tem as pastilhas de urânio, elas controlam, né? Porque elas vão absorver esses nêutrons, e então eles não vão atingir outros átomos de urânio, e dessa forma você consegue controlar a fissão, né? Conforme a descida e subida. A descida e subida, como sobe e desce essas barras? Olha, tem várias maneiras. Tem várias maneiras. Você pode ser, evita-se o uso de algo que tem eletricidade, por exemplo, né? Pode-se usar eletroímã, se você tiver um gerador
de eletricidade que próprio, né, da usina, né? Porque se faltar eletricidade, então não tem mais o controle sobre o reator, né? Então tem que tomar cuidado com tudo isso. Mas essencialmente essas barras de controle, elas vão descer. Quando elas descem, você consegue diminuir essa reação em cadeia, e quando elas sobem, você aumenta essa reação em cadeia. Essencialmente, esse é o papel das barras de controle. Então, agora vimos o circuito primário, em que o reator ele vai aquecer a água. O reator está numa grande pressão, 157 atmosferas, justamente para que não forme vapor e a água não ferva. Agora, essa água quente passa para um circuito secundário. Então, a água quente é conduzida para um trocador de calor, denominado gerador de vapor. Esse é um tanque cilíndrico com milhares de tubos em forma de U reverso. Aqui à direita você tem um esquema do trocador de calor, que é o circuito secundário. Então, vai entrar a água quente aqui e vai sair a água fria. Aqui vai entrar a água fria e sair a água quente. Esta água quente é justamente que vai formar, vai para as turbinas agora. Então, a água passa por essas tubulações e libera seu calor para a água do circuito secundário, que flui pela parte externa das tubulações, aqui. Aqui. Isso aquece e se transforma em vapor. Então, essa água, ela vai aquecer, a outra água vai voltar, a água mais fria volta para o reator, e essa água que passou por esse trocador de calor, ela vai se transformar em vapor. Depois que a água do circuito primário fornece seu calor, uma bomba a move de volta ao reator. Então, essa água é reaproveitada. Dinho Winchester, boa noite. Ulisses Borges. Professor, como é permitido ou como eles conseguem construir usinas nucleares em locais de alta atividade sísmica? Exemplo, Japão. Então, teve o grave acidente de Fukushima, né? Grave acidente. Seria pensar em construir uma usina nuclear. Então, tem que tomar esses cuidados todos, né? Você vai construir uma usina, racham, imagina, uma atividade sísmica mais forte. Ainda não vi todos os detalhes do acidente lá no Japão, de Fukushima, mas construir reatores nucleares em local de alta atividade sísmica é bastante complicado. Dá um terremoto ali, racha o reator, como é que fica, né? Porque o reator, ele é feito de concreto em volta. Então, você tem materiais ali para impedir a radiação. Tanto que quando houve o acidente de Chernobyl, eles construíram o que eles chamaram de sarcófago, né? Então, envolveram o reator todo ali numa quantidade imensa de concreto, chamaram de sarcófago. O concreto, ele, é claro, ele vai rachar se tiver um terremoto forte. Então, tem que ter uma segurança absurda nesses lugares. Olha, Ulisses, o ideal seria construir, se quiser, se vai construir em áreas com grande atividade sísmica, tem que fazer algum sistema de compensação. Tem prédios que têm esse tipo de coisa. Não sei, não peguei a planta ali de Fukushima para ver exatamente o que tinha para impedir esse tipo de coisa. Mas você tem prédios que resistem a abalos muito fortes, né? Porque eles têm um sistema ali que vai manter a estabilidade. Agora, não vi o que aconteceu em Fukushima ainda. Quero fazer um vídeo só sobre isso. O sarcófago da usina de Chernobyl. Fizeram o sarcófago. Agora, né, mais de 40 anos, né, de Chernobyl, já tem 40 anos de Chernobyl. Eu fiz um vídeo aqui no canal sobre as rãs de Chernobyl.
né? E muito interessante a evolução das rãs com a radiação, né? Porque chegando mais próximo do ponto central ali da usina, essas rãs ela tem outras cores, justamente para proteger da radiação. Então, os animais ali próximos da usina, houve várias alterações ali, interessantíssimo. Tem animais que até hoje são radioativos ali. Ah, mas tem 40 anos, o animal não morreu. Eu preciso fazer um vídeo sobre isso também. Então, está aí o circuito secundário. Então, recapitulando, a fissão nuclear vai liberar uma enorme energia. Essa energia liberada vai aquecer a água a 320 graus Celsius. Essa água está sob uma imensa pressão para não ferver e não fazer vapor. Essa água quente vai trocar calor com outra água. E agora essa água é que vai fazer o vapor. E a primeira água volta para o reator. O vapor proveniente dos geradores de vapor aciona uma ou mais turbinas a vapor. Você tem aí uma imagem de uma turbina a vapor. Essa turbina, gente, ela foi aberta para fazer uma manutenção. Então, a turbina não é exatamente assim. Essa daqui está em manutenção. Então, a turbina aciona um alternador que produz eletricidade. É que nem aquele que eu falei que fica na roda da bicicleta, né, encostado na roda da bicicleta, e conforme gira o pneu, você vai ter a luz do farol da bicicleta. É o alternador. Então, os transformadores aumentam a tensão na saída do alternador para transmitir a eletricidade aos consumidores com a menor perda possível. É claro, perdas, se falar de energia, perda sempre existe. É por isso que não existe um moto perpétuo, né? Falar em moto perpétuo, você vê milhares aí pelo YouTube, mas há sempre perdas de energia, impossibilitando, então, um moto perpétuo. Seguindo. Aqui outra imagem das turbinas, né? Comparando aqui o tamanho da turbina com uma van aqui azul, você vê então que são bem grandes as turbinas das usinas nucleares. Não tanto quanto as das usinas hidrelétricas, que são gigantescas. Aqui um outro esquema mais simplificado, então, do que acontece. Você tem aqui o vaso, né, o recipiente do reator. E as barras de controle, as hastes que tem o urânio, o combustível, aquecendo estas vão para cá, para a turbina, elas voltam depois de frias. Veja que aquelas torres que a gente vê, está na foto inicial, na foto de capa, essas torres que você vê em usinas nucleares, está na foto da capa. Essas torres são simplesmente torres de resfriamento. Todas essas torres aqui são torres de resfriamento. Só isso. E ainda, elas vão ser muito usadas quando não tiver um resfriamento que for próximo, por exemplo, de água de mar, rio, que pode ser usado para resfriamento também. Onde eu parei? Aqui. Então, essas torres aqui são para o resfriamento. Aqui a turbina ligada no gerador, né, que vai, e daí vai para a eletricidade, vai para os transformadores, que vai aumentar a tensão, e essa vai para os consumidores. O que eu tinha acabado de falar. Torres de resfriamento com circulação natural de ar são uma característica dominante de todas as usinas nucleares que não utilizam resfriamento direto por rio ou por água do mar. Então, essa é essencialmente o funcionamento de uma usina nuclear, um assunto que me pediram várias vezes aqui no canal para falar. É claro, tem muitos detalhes ainda a ser adicionados aí
só para ver o funcionamento básico. Tem, por exemplo, o moderador, ele pode ser água pesada, né? Para que diminuir, então, a velocidade do nêutron. Só que a água pesada, que é feita com deutério, seria o hidrogênio normal mais um nêutron, né? É o deutério. O trítio tem um próton, que seria o hidrogênio normal, mais 2 nêutrons, é o trítio. O deutério da água pesada tem o próton e mais um nêutron. Então, pode-se usar a água pesada para moderar a velocidade dos nêutrons, mas tem uma série de desvantagens no uso da água pesada. A vantagem no uso da água pesada seria usar o urânio não enriquecido. Seria a vantagem. Aí tem que fazer a comparação, aí pesar os prós e contras de tudo isso. Certo, gente? Então, uma live rápida para falar desse assunto que me pediram no canal e de